Boa noite, pessoal. Boa noite. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Tranquilo? Beleza. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui. Vocês conseguem ver bem a imagem aqui? Pessoal? Oi? Vocês conseguem ver bem a imagem aqui? Estão vendo tudo? Dá para ler? Dá para ler, Beleza, dá sim. beleza. Eu estou tentando dar um zoom aqui, não consegui dar. Beleza, tá? Então, pessoal, o que a gente vai conversar, então? Hoje, nós vamos entrar especificamente nos conceitos das máquinas de corrente contínua, tá? Vocês podem ver que aqui a gente tem algumas estruturas básicas, tá? As máquinas de corrente contínua comerciais, ela está sendo mostrada aqui em corte, tá? De uma forma bem simplificada. E ela faz parte de um conjunto muito grande de máquinas. A gente pode ter geradores, motores de corrente contínua, transformadores, entre as mais diversas máquinas, né? Claro que quando a gente fala de um aspecto geral em bibliografias, o que a gente mais vai encontrar é isso: geradores, motores, transformadores. Hoje, na atualidade, esses motores de corrente contínua, a gente tem uma grande gama residencial, que são aqueles motores de passo, né? Aqueles motores que a gente tem em furadeiras, em furadeiras não, em parafusadeiras, motores que não necessitam de uma alimentação de corrente alternada, tá? Alguém aqui pode me citar exemplos de máquinas que não são alimentadas por corrente alternada? Pessoal? Acho que qualquer máquina que seja a bateria não é corrente alternada. Exatamente. O que é que tu pode me citar aí?
lixadeira. Por exemplo, eu tenho mesmo da Dewalt, eu tenho martelete, tenho lixadeira, tenho parafusadeira, tudo a bateria. Exatamente. Então, essas máquinas, pessoal, são máquinas de corrente contínua, tá? Eu quero que vocês pensem numa grande vantagem que uma máquina de corrente contínua tem sobre uma máquina de corrente alternada. O que vocês poderiam visualizar de forma técnica? Eu vou dar, então, a maior de todas as vantagens, tá? As máquinas de corrente contínua, elas têm uma maior precisão do que a máquina de corrente alternada, tá? A grande vantagem é essa. Tá, mas por que ela tem uma vantagem e tal? É isso que a gente vai entender, tá? Mas beleza. Aqui, nessa imagem, a gente pode ter... Tem alguém pedindo para entrar e não consegue? Aqui. Acho que eu consegui liberar todo mundo que faltava. Aqui a gente consegue olhar, tá? Ver as principais partes. A imagem aqui não está ajudando muito, tá? Mas aqui, ó, aqui no núcleo a gente tem as escovas, tá? Aqui é a carcaça do estator, o enrolamento, tá? Interpolado, o núcleo da armadura, o enrolamento da armadura, o núcleo polar, o enrolamento polar, tá? Esse aqui é o nosso enrolamento polar, a sapata polar, o comutador e o eixo do rotor, tá? Basicamente, a estrutura clássica de um motor de corrente contínua é essa. Isso aqui a gente está falando, né, de um motor industrial, motor muito utilizado nos anos 60, 70, né? Até o finalzinho dos anos 70 e tal, era essa estrutura clássica aqui. Depois de um certo ponto, o estator mudou um pouco, o rotor também teve algumas encorpadas, alguns aumentos de dimensão e tudo mais. Quando a gente está fazendo o enrolamento, a bobinagem, tá, de um motor, seja ele monofásico ou trifásico, a gente leva em consideração a espessura do fio, tá, que está fazendo isso. Só que o que acontece? Essa espessura do condutor que está fazendo isso, muitas vezes não é condizente com o que a gente tem na prática. Então, a gente consegue fazer algumas certas emendas, a gente consegue fazer alguns tipos de acoplamentos, tá? Eu vou pegar aqui um exemplo para dar para vocês. Vocês me deem um minuto, tá? Eu vou pegar o estator de motor e vou pegar também o enrolamento para vocês terem uma visão mais nítida disso, tá? Me deem só um segundo. Professor, tem gente querendo entrar.
O Rei Leão. Professor, dá uma aceitada para mim ali para mim entrar pelo PC ali, por favor. Eu ia pedir a mesma coisa. Boa noite. Boa noite, boa noite. Então aqui, pessoal, ó, condutor, para a gente trabalhar com as bobinas, nesse caso aqui, eu estou usando aqui um Olympia, tá? Ele é de 0,50 milímetros, tá? 0,50 milímetros. Esse condutor aqui, ele é específico para fazer a bobinagem pela espessura dele, tá? O campo magnético que vai ser gerado nele vai ser o responsável por fazer a tração, tá? Do nosso rotor e botar em movimento de giro. O que acontece? Eu tenho a estrutura do meu motor, tá? Vocês estão conseguindo enxergar? Estão conseguindo? Sim. A estrutura dele. Sei. Aqui dentro dele, tá? Eu vou ter um desses espaços aqui, ó. Cada um deles, ele vai estar com um plástico especial, tá? Que vai... Vou tirar aqui um para vocês verem. Ele vai ter esse plástico. Nesse plástico, eu vou fazer o enrolamento da minha bobina, tá? Com o meu condutor. Então, eu vou fazer vários enrolamentos, tá? Eu posso ir colocando e tal. Depois disso, ele vai ficar pronto, enrolado, tá? Para quê? Porque eu preciso... Deixa eu tirar aqui, para vocês verem. Que eu preciso que cada um desses enrolamentos aqui entre em contato com o outro enrolamento e eu vá conseguindo fazer toda uma bobina, um bobinado na volta do núcleo, tá? Até eu ter isso aqui, ó, um conjunto, tá? Dessas bobinas. Tendo, então, isso pronto, o meu rotor, ele vai ficar solto lá dentro do meu motor. Claro, pessoal, eu estou falando aqui um modelo a grosso modo, um modelo clássico, né? Hoje em dia a gente tem uma penca de motores e eu estou falando de motores monofásicos, tá? Se vocês estiverem imaginando um trifásico, o esquema é outro. Aí muda de figura, tá? Vocês vão ter isso daí. O que vai acontecer? O meu rotor, ele vai ser induzido e ele vai acabar entrando no sentido de giro. Estou transformando energia elétrica em energia mecânica, tá? Então, beleza. O que vocês podem ver aqui, ó? Enrolamento do interpolo, tá? Vai ficar na parte de cima. Núcleo da armadura, tá? Vai ficar preso aqui, bem antes do eixo central. Depois, enrolamento... Opa! É que eu não estou conseguindo enxergar aqui direito, porque meu desenho não ficou bom. Mas está enrolamento da armadura. Depois, o núcleo polar. O enrolamento polar é o que vai ficar na lateral, tá? Vai ficar prendendo ele. Depois disso, a gente tem a sapata polar, que é o que vai fazer a hastia, que vai prender o rotor, tá? Depois disso, a gente tem o comutador, que vai fazer o processo de troca, que vai abrir e fechar. E o eixo do rotor, tá? Beleza? Tranquilos? A armadura, então, pessoal, tá? Aqui vocês estão vendo um exemplo, tá? Dos enrolamentos. Nesse sentido aqui, vocês podem ver que a armadura, ela fica presa na ponta final, bem próximo ao rotor, tá? Antes do sentido de giro. E a armadura, ela fica presa com as escovas ao redor dele, tá? Então, isso daí, o que vai acontecer? Vai diminuir as dimensões do meu motor para poder fazer o encaixe em uma determinada montagem, alguma determinada função que eu vou fazer na indústria, tá? O que ele está me falando aqui?
Nos motores, a armadura recebe a corrente proveniente de uma fonte elétrica externa, tá? Isso faz a armadura girar. Nos geradores, a armadura gira pelo efeito da força mecânica externa. A tensão gerada na armadura é então ligada a um circuito externo. Em resumo, a armadura do motor recebe a corrente de um circuito externo. Fonte de alimentação. Quando a gente fala em fonte de alimentação, a gente está se referindo à fonte que não é alternada. Por isso que ele é de corrente contínua, tá? E a armadura no gerador libera corrente para o circuito externo, que vai ser a carga que a gente está alimentando. Como a armadura gira, ela é também chamada de rotor. Na construção do núcleo da armadura, são utilizadas camadas laminadas de aço, tá? Que são essas camadinhas aqui na volta. Aqui. Na construção da armadura, são utilizadas camadas de lâminas de aço para reduzir as correntes parasitas na armadura. Sua construção é feita em lâminas e o aço é usado na qualidade destinada a produzir uma baixa perda por esterese. Pessoal, anotem esses nomes, tá? Perdas por esterese, perdas no ferro, tá? E perdas no aço, tá? Eu quero que vocês anotem isso, porque a gente vai trabalhar depois bastante com esses conceitos aí. Na periferia do núcleo, existem ranhuras axiais onde será colocado o enrolamento da armadura. Ranhuras axiais são essas ranhuras aqui, ó. São essas brechas que o enrolamento do fio de cobre está passando aqui, tá? É que vocês não conseguem ver da forma como que eu estou olhando, é que está muito difícil para mim conseguir ver, eu não consigo aproximar, tá? Na periferia do núcleo existem ranhuras axiais onde será colocados os enrolamentos da armadura. Se constitui de bobinas isoladas entre si e o núcleo da armadura, colocando nas ranhuras eletricamente ligadas ao comutador, tá? O comutador é que vai fazer a troca do sentido de giro, vai comutar horas para um lado, horas para o outro. Dadas as circunstâncias. Uma coisa que é importante a gente salientar aqui, tá? Quando nós estamos falando, então, dessas bobinas isoladas, o que vai segurar essas bobinas? Alguém já ouviu falar em algo que a gente consegue passar para conseguir deixar as bobinas eletricamente prontas, isoladas entre os outros conjuntos? Alguém aqui sabe do que eu estou falando? Pessoal? Não, nunca ouvi. Existe um verniz, tá? A gente faz um enrolamento, passa um verniz. Faz outro enrolamento, passa o verniz, tá? Que nem a gente tem aqui, ó. Cada um desses enrolamentos aqui, ó, a gente vai ter um verniz específico. E uma coisa que é muito importante, tá? Cada volta que é dada aqui na construção da bobina, ela vai ter uma interferência na rotação RPM do nosso motor. Sempre, 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 tá? Se eu der 2, 3, 4 voltas a mais, dependendo da bobina, eu já não vou ter a variação do fluxo magnético adequada para a rotação do meu motor, tá? Então, cada volta, ela é minuciosamente feita. Antigamente, isso era muito comum. Vou levar meu motor para bobinar, né? As pessoas iam lá, faziam, deixavam o motor zero. Como isso era uma prática muito, muito artesanal, e muitas vezes o trabalho não valia a pena, as pessoas acabavam comprando um motor novo, né? E depois de um certo período, as empresas acabaram adotando processos automáticos de bobinagem. Então, acabou que essa técnica acabou se perdendo, tá? Hoje são pouquíssimos eletricistas que trabalham com bobinagem de motores, tá? Mas é sensacional. Tu pega um motor estourado, tu pega um motor, tu reconstitui ele todo, tu reconstrói o enrolamento dele e tu bota ele para rodar assim, como se fosse novo, zero, né?
Alguém aqui nunca aconteceu isso com uma máquina de cortar grama? Antigamente, que acabava o motor dando problema, a gente levava para bobinar? Nunca? Professor, então quando estoura, o motor queima, ele solta esses fios, no caso, As bobinas. Ele acaba, as bobinas que... ele acaba rompendo. Porque o que acontece? O que na prática acontece? Eu peguei motor assim, tá? Para arrumar. O teu motor, ele é dimensionado para uma carga, tá? Só que assim, ele não é inteligente, ele não é um dispositivo que tem capacidade de pensar. Ele entra no sentido de rotação. Aí tu vai lá e coloca uma carga interrompendo ele. Ele não entende que aquela carga ultrapassou a capacidade dele. E ele vai continuar forçando para tentar acabar vencendo aquela barreira. E aí ele começa a esquentar e começa a pedir mais carga para a rede. E a rede começa a dar carga nele e ele tenta fazer mais força, mais força, mais força, aumenta a temperatura, tu vai aumentando as tuas perdas, vai, até que o enrolamento não aguenta e acaba atingindo o coeficiente de dilatação dele. Quando ele atinge o coeficiente de dilatação, ele acaba rompendo. E quando ele rompe, ele já não tem mais a circulação de corrente elétrica, então ele para de funcionar. Tu perdeu o teu enrolamento. Aí tu espera esfriar, tira as bobinas, calcula o número de ranhuras que tem, para ver quantos conjuntos tu tem de bobinas. Então, tu vai ter que contar quantas voltas tu tem e qual é a variação daquele campo ali para o tipo de força que tu precisa, para qual torque inicial tu quer, para depois tu recompor ali as bobinas, né? O que é uma megagem baixa? O que é o quê? Uma megagem baixa num gerador. Megagem. Isso. É que quando tu está falando de geradores, tu está falando com a unidade dele em mega, né? É que ele não está tendo mais a mesma potência que ele deveria ter, tá? Então, ele está com a megagem baixa. Ele era para estar fazendo uma alimentação para atender uma carga X, ele está atendendo uma carga Y, né? Então, Mas isso é devido a algum rompimento? já é mais difícil, mas pode ser. Geralmente, o gerador, quando está acontecendo isso, tu está falando de gerador a combustão ou tu está falando de gerador a gasolina, óleo? No caso, um motor diesel, no caso, que vai tocar ele. Não, mas não vem o caso, professor. Não está tirando a linha de raciocínio aí, não vem o caso, tranquilo. Não, quando ele está com a megagem baixa, é exatamente isso. Ele não está conseguindo gerar quanto ele deveria. Ele está perdendo o atrito, ele não, de repente não tem a mesma isolamento de escova. São várias coisas que podem acontecer, tá? A gente sabe que ele não está com o desempenho que deveria, beleza? Então aqui, o comutador, tá? No caso do gerador, serve para converter a corrente alternada, tá? Que passa pela sua armadura em corrente contínua, liberada através de seus terminais. É constituído por segmentos de cobre, com um par de segmentos para cada enrolamento da armadura. Lâminas de mica isolam cada segmento do comutador. Os segmentos são montados em torno do eixo da armadura e são isolados do ferro da armadura. Então, vocês sabem que o ferro e o eixo eles não podem ter contato. No estator, as máquinas são montadas de duas escovas fixas, que permitem contatos com os segmentos opostos do comutador, tá? Então, beleza. As escovas, tá? A gente já está entrando, então, em uma outra determinada parte do motor, tá? Do motor, do gerador. São conectores de grafita fixos. É que, na verdade, esses conectores de grafita, eles já mudaram o condutor, tá? Tu vai pegar coisas mais antigas com grafitas, né? Hoje a gente já trabalha com cobre mesmo, tá? Mas, antigamente, eles eram conectores de grafita fixos, montados sobre molas que permitem que eles deslizem, tá? Ou escovem sobre o comutador do eixo da armadura. No caso, geradores,
servem de contato entre os enrolamentos da carga externa. Tá? As escovas estão sempre instantaneamente conectadas a um segmento do computador e um contato com a bobina localizada no seu interior. Tá? Deixa eu liberar o Carlos aqui. Tá? Então, basicamente, essas escovas aí, elas vão ter essa função de fazer a conexão, tá? Entre as molas e permitindo com que ele acabe deslizando, tá? Quando a gente tem um entupimento de escova, que geralmente, um exemplo que eu posso dar e que eu vivenciei muito, é quando a gente está trabalhando com fábrica de adubo, farelo, né? Quando está trabalhando no meio da poeira, acaba interrompendo as escovas, tu acaba preenchendo elas. Elas acabam acumulando ali muito farelo, muito grão, muita coisa ali, muita sujeira. E aí, ele acaba não fazendo, ele acaba não deixando com que haja a troca de... Ele acaba não deixando com que haja a troca do nosso computador. Ele acaba não entrando em contato. Então, ele acaba deixando ou o motor interrompido ou o motor sem contato, tá? Aí, o que a gente faz? Abre o motor, limpa ele, dependendo da situação. As escovas, elas não vão poder ser aproveitadas, tá? Chega um certo ponto que elas já acabam perdendo totalmente a capacidade. Então, a gente tira as escovas, coloca outras, aí a gente parte para outra abordagem, tá? Aqui a gente tem o nosso enrolamento de carga, tá? Aí, olha o que a gente vai entrar agora aqui, ó. O enrolamento de carga. É um eletroímã que produz um fluxo magnético, tá? Eu preciso colocar óculos. Eu não estou conseguindo enxergar. Deixa eu aumentar. Agora eu consegui aumentar a tela. Agora vai ficar melhor. É a idade, professor, é a idade. Bom, mas eu vou te dizer, eu não tenho cabelo, mas eu sou novo, né? O professor está careca de saber disso. Eu não tenho cabelo, mas eu sou novo. Comecei a perder com 16 anos e foi-se embora. Guinha azul. Hoje Tá bom, 50 anos é novo ainda, professor. 50 anos é novo ainda. Mas eu tenho 26. Eu também. Eu tô judiado, né? Não, Cada perna. mas eu te mostro a minha identidade. Eu tenho 26 mesmo. Não tô brincando. É que eu sou judiado. A vida não foi boa comigo. Ah, tá. Tem minha idade. Tava coqueiro na bola, professor. O Guinha azul. Ô, Diego, o homem trabalhou num pescador, pegou sol. Não, é brabo. É minha família toda. Meu pai, com 20 anos, não tinha mais cabelo. Meu avô também. Eu, com 16, eu comecei a perder o cabelo. Com 16 anos, eu passava a mão e não tinha mais nada. Né? Mas paciência, né? É isso aí. Beleza, então. Enrolamento... Pô, genética boa essa. Genética boa. Olha, maravilhoso. Vamos lá, então. O enrolamento de carga, enrolamento de campo, tá? Olha, pensem comigo. Enrolamento de campo. O que a gente vinha trabalhando com campo eletromagnético, tá? O que é o enrolamento de campo? É o eletroímã que produz o fluxo magnético interceptado pela armadura. Nos motores, a fonte que alimenta a armadura é a mesma que fornece a corrente para o campo. Então, vamos de novo. Nos motores, a fonte que alimenta a armadura é a mesma que fornece corrente para o campo. Tá? A mesma fonte, ela vai ter essas duas especificidades. Nos geradores, a fonte de corrente de campo pode ser uma fonte separada, chamado de excitador. Quando a gente fala lá em outros tipos de motor, a gente vai falar nos excitadores série, tá? Nessa aqui, a gente vai falar só em excitadores, ou provenientes da própria armadura, constituído de poucas, vamos dizer assim, tá? Ele não vai ter tantos que nem o restante. Ele é constituído de umas poucas espiras de fio grosso para o campo em série ou muitas espiras de fio fino para o campo em derivação, tá? Olhem aqui, série, derivação. Quando a gente está falando de derivação, fio fino, tá? 0,5 até 1, tá? Quando a gente está falando de série, fio 2,5.
Ah, pô, mas espera aí, eu vou trocar 1 milímetro de diferença e vai fazer toda essa mudança no fluxo. Faz, porque eu já trabalhei na prática, vi isso e o campo magnético gerado é absurdamente maior, tá? Então, a gente precisa ter muito controle, muito manuseio com os enrolamentos para a gente conseguir ter exatamente o campo que a gente precisa ter, tá? Beleza? Geradores de corrente contínua, então, pessoal. Aqui a gente tem alguns modelos, aqui a gente pode ver um modelo da WEG, tá? Um modelo mais moderno. Esse aqui já é um modelo mais convencional, mais antigo, ele já se tornou até um pouco mais obsoleto, tá? Mas o princípio de funcionamento é exatamente o mesmo, tá? O princípio de funcionamento de motores CC. Conforme a lei da indução eletromagnética, para que se gere uma FEM, força eletromotriz, em um condutor elétrico é necessário que o mesmo sofra variação do fluxo magnético, né? Até semana passada a gente estava falando do fluxo magnético fixo, agora a gente está falando do fluxo magnético variado, tá? Quando há essa variação, ou seja, a indução através de correntes, através da lei de Lenz, a gente consegue ter numa parte secundária. Nos transformadores nós falaríamos de enrolamento secundário, nos motores a gente está falando de secundário mesmo, tá? Para conseguir fazer então esse sentido de giro. Se um condutor rodar no campo magnético, as variações do fluxo norte e sul sucedem na rotação, gerando um condutor, uma FEM alternada senoidal. Então, a gente está usando, em poucas palavras, a corrente contínua para fazer uma indução de corrente alternada de forma variável, tá? Fica evidente que, por meio de espiras ou bobinas que rodam em um campo magnético, existe uma impossibilidade de gerar FEMs contínuos, tá? Então, vamos de novo. Fica evidente que, por meio de espiras ou bobinas que rodam em um campo magnético, existem uma impossibilidade de gerar FEMs contínuos, tá? A gente vai trabalhar com a FEM alternada. Somente tornaria possível a geração de FEM contínua num condutor se deslocasse, se a gente conseguisse, quando a gente desloca, sempre o mesmo sentido de um campo magnético unidirecional, como mostra a figura. O que está querendo me dizer aqui, tá? Se eu não quero que a FEM gerada seja em corrente alternada, eu vou ter que fazer outro processo. E a única forma de eu gerar esse processo, tá, vai ser deslocando sempre o mesmo sentido do campo magnético, porque a gente sabe que o campo magnético é unidirecional. O que é um campo magnético unidirecional? Que ele tem a mesma direção e sentido, tá? Conforme mostra na figura. Então, o que a gente tem aqui? Polo norte, polo norte, polo norte, polo sul, polo sul, polo sul. Então, a gente está trabalhando com 2 bornes, com as escovas, tá? 2 bornes, diferença de potencial, e a bobina indutora que vai ficar na parte superior da carcaça. Beleza? Tranquilo? Esse tipo de princípio de funcionamento é simples e não apresenta dificuldades na construção. Consiste em se colocar na periferia do rotor R vários condutores, ou seja, vários enrolamentos, unidos por um anel B. Sobre esses 2 anéis se apoiam nas escovas ligadas aos bornes da máquina. O dispositivo ilustrado está sujeito a uma limitação intransponível. Isso é, impossibilita o agrupamento em séries dos condutores rotóricos, com a finalidade de somar a FEM induzida aos mesmos. Assim, se torna evidente a impossibilidade de se utilizar esse dispositivo para construir máquinas capazes de gerar uma FEM induzida superior à que se gera a um único condutor. Devido a isso, o dispositivo para aplicações práticas é destituído de valor. Para resolver o problema da construção de máquinas, geradores de corrente contínua, foi escolhido um outro caminho. Isso é, por meio da conversão de FEMs induzidas nas bobinas rotóricas, de máquinas geradores de corrente alternada. O coletor de lâminas ou comutador é demonstrado na figura 6, o dispositivo que permite a conversão.
Então, o que a gente está falando aqui, tá? Nos geradores, ficou evidente que para poder gerar uma corrente através de uma transformação da grandeza, que a FEM, a força eletromotriz, ela não poderia ser alternada. Mas, ao mesmo tempo, para fazer uma contínua, nós teríamos vários problemas, tá? Então, se optou a fazer um novo processo, tá? E qual seria esse novo processo? A gente está trabalhando com espiras num campo magnético, gerando ele de acordo com a variação, tá? Então, a gente pode ver aqui os sentidos de giro e a gente pode ver aqui a ilustração, tá? Aqui, ele é um famoso coletor de lâminas. Alguém aqui já viu um coletor de lâminas? Pessoal? Não. Não? Beleza. Então, aqui, ó, a expressão que define, e agora eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, a expressão que define a geração da FEM alternada numa espira que roda em um campo magnético constante é dada por... Que expressão é essa aqui? B vezes L vezes V vezes seno do ângulo. Ela parecida com a outra que nós estava fazendo, né? Exatamente. Aquela para descobrir a força. Para descobrir a força. Quando a gente tem B vezes L, tá? Vezes V vezes seno do ângulo, a gente está basicamente multiplicando a constante de 2 vezes 10 na 8 vezes a força, tá? Vai dar basicamente a mesma coisa. Vai ter algumas perdas provenientes das perdas por cobre, perdas por esterese, enfim. Mas, basicamente, esse é o processo. Por que antes de falar de máquinas, eu precisava que vocês entendessem os princípios de força e de campo magnético? Porque, basicamente, o movimento dos motores, geradores, é tudo feito através da indução eletromagnética, tá? Então, isso daí tem que ficar muito bem claro para a gente. Aqui a gente pode ver, tá? A espira é uma espira quadrada e ela está num campo magnético gerado por um condutor em formato de U. Então, ela consegue fazer o movimento porque sempre vai estar sendo induzido um polo oposto ao polo que ela está no momento, tá? Mas esse polo vai oscilando. Beleza? Hein, professor? É bom deixar daí, no no caso carro. ali, o comprimento do condutor, como está em centímetros, daí agora a velocidade também está em centímetros por segundo, né? Seria a diferença do outro, no caso, da outra fórmula. Exatamente. Beleza. Não, só para observar, só. Não, baita observação tu fez, tá? Depois, a gente calculando vai chegar nesses parâmetros aí. Mas mas muito bom tu ter observado isso, porque é sinal que vocês já estão conseguindo relacionar, tá? Show de bola. Entre a direção do campo e a direção do movimento, existe um ângulo alfa, que corresponde ao ângulo formado pelo plano YY, tá? Que esse plano YY está se referindo algebricamente no plano cartesiano, tá? Normal a direção do campo do plano da espira. Se os condutores das espiras são ligados a dois segmentos circulares, isolados entre si, que rodam junto com a espira entre os dois segmentos, existirá a diferença de potencial igual a Φ, que gera nos dois condutores ativos da espira. Esta Φ pode ser medida e aproveitada por meio de duas escovas fixas embaixo nas quais desligam os segmentos circulares, conforme na figura 8, tá? Então, a gente pode ver aqui a nossa base aqui da espira. Esse vetor B está nos mostrando a constante do campo magnético que ele está atravessando e está fazendo a indicação para cada um dos sentidos, tá?
Agora aqui, essa parte aqui, eu vou deixar para entrar com vocês amanhã nela, tá? Porque aqui voltar em alguns exercícios que vocês vão precisar adiante na construção, tá? Então é basicamente isso. Por hoje, a gente vai ficar por aqui, tá? Beleza? Quem não me entregou a lista, faltou gente me entregar. Me entreguem hoje, tá? Até hoje, meia-noite, tranquilo. Me mandem, mas não fiquem sem entregar. E amanhã a gente continua, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. E aí amanhã eu vou tentar fazer uma relação para a gente conseguir enxergar algumas coisas aqui melhores. Beleza? Tranquilos? Valeu. Então, por hoje, é isso aí. Ô, Tiger, Valeu. Tiger, não entendi o que é. O que é? Não entendi o que é para entregar até hoje à meia-noite. Quem não entregou as listas, tá? A lista me entrega até hoje à meia-noite, tá? Ah, tá. A lista, os 4 exercícios, aquele e o bônus. Tá, então tá. O bônus é bônus, né? Que não, o bônus não precisa entregar, entrega quem quiser, tá? Agora, a lista Tá bom. que não entregou, entrega até hoje, tá? Beleza? Porque não foram todos que me entregaram, faltou 1 ou 2, tá? Beleza? Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu. Boa noite aí, Tiger. Valeu.